Olá, galerinha do 7º ano. Então, vamos aqui a nossa correção do texto A Moratória, tá? Então, para quem não realizou essa atividade foi da semana passada, e vocês poderiam verificar no livro, certo? Esse é o texto A Moratória, que é um texto teatral. E aí, vamos lá nos comentários das respostas, tá? Após a leitura do texto, retorne às hipóteses levantadas no box o que vem a seguir. O que você e seus colegas imaginaram antes da leitura se confirmou? Antes da leitura deu para imaginar o que havia acontecido, o que poderia vir no texto, né? Então, o texto lido é um texto de pressa a moratória. Com suas palavras, resumo o que acontece nesse trecho. Então, Joaquim e sua filha Lucília conversam a respeito da situação atual deles e lembram da vida dos tempos de fazenda. Ela está costurando enquanto Joaquim lhe serve uma xícara de leite. Com base na leitura desse fragmento, a moratória, é possível deduzir o grande conflito dessa história. Qual é ele? É a perda da fazenda, e com essa crise financeira afeta a vida dos familiares, certo? No quarto, em sua opinião, qual é a finalidade de um texto dramático? Pode-se retratar diversos temas do cotidiano e refletir sobre a condição humana. No quinto, no texto dramático, como se nota, há indicações entre parênteses que são chamados de rúbricas. Qual é o objetivo dessas indicações? Então, é aquelas que estão lá no texto, certo? Qual é o objetivo dessas indicações? Então, ele indica como deve ser o tom da fala, a expressão e a atitude dos atores no momento da encenação. Letra C. Quando o texto dramático é encenado, o texto das rúbricas aparece? Não, eles não aparecem. Então, no momento da encenação, os espectadores percebem o tom da fala, as ações, os gestos, as pausas das personagens, mas não têm acesso à rúbrica. É porque ele indica como é que o personagem vai se comportar, certo? E aí, o texto dramático não tem narrador, pois a história é contada pelos próprios personagens em cena. No texto escrito, o tom das falas, as expressões e até mesmo a postura que os atores devem assumir durante a encenação são indicados por meio das rúbricas, grafadas geralmente em itálico e entre parênteses. Então, o que tiver em itálico no texto, entre parênteses, é o comportamento, como se devem comportar os personagens. No sexto, no trecho lido, há indicações do cenário da história. A seguir, observe a imagem do cenário da peça moratória da primeira vez em que foi encenada em 1955. O autor divide o cenário em 2 planos. Que espaço cada plano retrata? Então, o primeiro plano, ou o plano da direita, esse aqui, retrata a casa em que a família estava morando na cidade. O segundo plano, ou plano da esquerda, retrata a casa da fazenda em que eles moravam. Esse aqui, tá? Porque ao escrever a história em um texto dramático, o autor descreve também o cenário. Porque ao escrever o texto dramático, o autor também imagina qual é o melhor cenário para a encenação da história. Então, é importante que vocês tenham em mente também que a finalidade do texto dramático é ser encenado e, portanto, o autor não só pensa no conteúdo da narrativa, mas em como deseja que ele seja representado. Por isso, escreve as rúbricas e define o cenário. Então, vocês viram logo no início que ele descreveu o cenário e o comportamento dos personagens que está escrito em itálico e em parênteses, certo? Na letra C, por que a máquina de costura de Lucília fica em primeiro plano na cena?
Porque a máquina de costura representa o provento da família após as perdas das terras. É também o símbolo da força de Lucília diante da situação. Então, é como se fosse o sustento da casa, tá? Na letra D, na peça Moratório, o cenário auxilia o espectador a saber quando os acontecimentos representados acontecem. Como isso é possível? Em que momento do trecho lido esse recurso fica evidente? Então, no cenário, ele há a descrição de dois planos, uma da casa da cidade, que retrata o momento presente, e outro na casa da fazenda, que retrata o passado da família, certo? Então, seguindo aqui a próxima questão, na sétima questão diz assim: no início do texto há a indicação da personagem da história. No fragmento lido, aparecem todas as personagens da peça? Aí tá uma perguntinha, justifique. Não, porque só aparece somente Joaquim e Lucília. B. Como a Lucília reage diante da situação da família? Lucília é uma moça forte e trabalhadora, que diante da situação da família procura sustentá-la com suas costuras. C. Lucília tem esperança de que eles vão conseguir a fazenda de volta? Comente sua resposta. Lucília mostra-se menos otimista que o pai em relação ao processo da fazenda. Em certo momento, ela afirma que, mesmo o processo sendo anulado, eles teriam de trabalhar muito para conseguir pagar a fazenda e recuperá-la definitivamente. D. Qual a atitude de Joaquim em relação à ação da família? Ele tem esperança de que vai reaver a fazenda? Joaquim revolta-se com a situação, mas nutre esperança de reaver sua fazenda e voltar aos tempos abastados. Ele tem esperança, porém Lucília parece ser mais pé no chão, né? Releia o trecho do qual Joaquim e Lucília conversam sobre a festa do coronel Bernardino e responde as questões. Leia o significado da palavra coronel no dicionário. E aí, gente, eu tinha deixado um dicionário online para vocês verem o significado. Que significado essa palavra assume? Então, assume o significado de chefe político ou pessoa de influência no interior, né? O significado de coronel. B. O que o uso dessa palavra demonstra sobre a época em que se passa a história? Comente. Na época, proprietários de terra exerciam influência e poder político em toda a região, por isso eram chamados de coronéis. Porque Joaquim afirma que é uma obrigação convidar Lucília por ela ser filha dele. Porque Joaquim, além de membro de uma família tradicional, também tinha sido proprietário de terras influentes na região, certo? Então ele pensava que tinha que ser também convidado para esse evento. Então aqui, releia o trecho do texto a seguir. Joaquim, não é preciso se matar assim, tudo tem um limite. Sou obrigada a trabalhar com uma... Aí contém-se, você já amanhece irritada. Então o registro empregado no texto é mais formal ou informal? Lucília não terminou a frase. O que significa? O registro oscila entre o informal e o formal. Percebe-se que a informalidade, pelos termos se matar, tudo tem um limite, trabalhar como uma, são expressões mais informais e estão condizentes ao ambiente mais familiar. No entanto, há uma tentativa de manter certa formalidade, sobretudo pela relação de respeito entre a filha e o pai. Por isso, as reticências indicam que ela se irritou e ia dizer algo mal educado ou grosseiro, mas por respeito ao pai não o fez. Além disso, ela chama de senhor no início da cena. 12. Joaquim era um homem rico e poderoso que perdeu o que tinha. Considerando essa questão, releia o trecho. Há de chegar o dia em que vai poder ir todas as festas novamente, e de cabeça erguida. Ainda estou de cabeça erguida. Posso perfeitamente recusar um convite. Não vou porque fico cansada. Eu sei, eu sinto que é. De cabeça erguida. Prometo isso a você. Aí o que significa a expressão cabeça erguida? Joaquim se convence quando Lucília diz que está de cabeça erguida. Então, significa dizer algo com orgulho, com honra. Joaquim não se convence, pois ela repete a promessa à filha.
de que ela poderá frequentar as festas de cabeça erguida. No 13, releia o trecho a seguir. É exatamente o que eu não suporto. Ok. Vê você costurando para essa gente. Gente que não merece nem limpar nossos sapatos. Não reparo neles. Não sei quem são nem me interessa. Trabalho apenas. Por enquanto não há outro caminho. Gentinho, só tem dinheiro. É o que não tenho mais. Então o que Joaquim quis dizer ao afirmar que eles só têm dinheiro? Então, que as pessoas da cidade não têm uma tradição familiar como ele. São apenas pessoas que conseguiram ganhar dinheiro. Ao utilizar essa fala, esta gente gentinha, ele revela e despreza essas pessoas. Então, essas duas perguntas aqui. Em sua comunidade, você conhece famílias que a mulher é provedora assim, que sustenta a casa? Isso aí seria uma resposta pessoal. Sim, não. Tem minha mãe, minha avó, etc, tá? Então, em sua opinião, as mulheres que sustentam sozinha a casa são reconhecidas? Reconhecidas assim, que são importantes o papel dela na família, tá? Então, gente, isso é a nossa correção. Até logo.